Boa noite. Boa noite a todas, todos, todes. A gente vai dar início, então, à terceira noite, né, do nosso encontro. E antes de darmos início, eu gostaria de perguntar, né, se porventura na plateia há alguém, né, com a necessidade de interpretação em Libras. Por favor, levante sua mão. Ok. Já que não temos ninguém, agradecemos então ao Fabiano. Obrigado, Fabiano. Bem, gente, nós vamos então dar início a essa terceira noite, né, que é uma noite, ao mesmo tempo, alegre, mas também com certo ar de despedida, né? Mas que, de todo modo, nos deixa bastante entusiasmado, particularmente, pela pessoa que estará, né, nesse palco, compartilhado e mediado pela professora Valéria, né, que é a professora Petronília, que não alegra só a nós, né, do programa de pós-graduação em educação, mas certamente deixou muitas pessoas em Lages, né, surpresas. A Valéria me contava que, desde o momento em que ela chegou no domingo, né, já no mercado público, né, elas estavam lá e algumas pessoas já automaticamente reconheceram, né, e foram conversar com a professora Petrô. Ontem, o próprio Luiz Rufino, aqui na nossa mesa, né, ele foi se dar conta, ele não tinha visto, né, até que ele olhou para a plateia e percebeu que a Petronília estava entre nós. Né. E, segundo ele, ficou até assustado. Né. Mas eu digo tudo isso para que a gente perceba que esse fechamento, mais do que ser um fechamento muito importante para o nosso evento, né, eu acho que ele é também um fechamento particularmente potente, né, e eu diria até que está muito dentro do espírito, né, daquilo que construiu a temática desse evento, né, que é um certo vínculo de respeito à ancestralidade, né, ou seja, um certo vínculo de respeito com aqueles que nos antecederam, particularmente a mim, né, e que abriram clareiras, né, abriram caminhos, né, que nos antecedem, e que trazem a possibilidade de que algumas temáticas, né, como a temática da decolonialidade, como a temática de uma educação antirracista e tantas outras, possam aparecer num evento como esse, em decorrência, né, de figuras como a professora Petrô. Então, para a gente dar início, eu gostaria, antes, né, de formalmente convidá-las, né, a nossa mediadora e a nossa querida professora Petronília a tomar os assentos, nós vamos primeiro ter uma rápida intervenção poética da nossa mestranda Jaqueline Silva. Eu gostaria que a Jaqueline subisse ao palco, por favor. Uma salva de palmas. Boa noite, pessoal. O texto que eu vou fazer é uma leitura da Conceição Evaristo, que vai ao encontro que nós vamos discutir esta noite. Vozes mulheres. A voz da minha bisavó ecoou crianças nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha avó ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas, a voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco da vida e da liberdade.
Muito bem, gente. Então, eu gostaria agora, para a gente dar continuidade, chamar a professora Valéria, para compor aqui a nossa, não propriamente uma mesa, mas para compor as nossas poltronas. Seja bem-vinda, professora Valéria, uma salva de palmas. E a nossa estrela da noite, eu gostaria de chamá-la nesse momento, a professora Petronília, nossa querida Petro. Uma salva de palmas. Não precisava ter trazido. Eu estava vendo um movimento ali e estava pensando o que eu faço. Espero. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Prazer gigantesco estar aqui. Estava falando com a Petro agora, fazendo as contas de quanto tempo nos conhecemos. E eu a conheci em 1992. Ou seja, muito tempo. Ela tinha 50 anos, eu tinha 28. Então, é muito tempo que nos conhecemos. Eu fiz meu mestrado em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos e ela já era professora do programa de pós-graduação em Educação da UFSCar. E, desde então, nos conhecemos. Em 1998, quando eu entrei no doutorado, eu passei a fazer parte do programa do Grupo de Pesquisa Práticas Sociais e Processos Educativos, fundado por ela. Então, é um prazer imenso estar com você aqui, querida. Vim de vermelho, porque é a cor preferida dela. E aqui eu vou apresentá-la. E desculpe-me por me alongar, mas a história da Petronília é uma longa história. A professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva é natural do bairro Colônia Africana, em Porto Alegre. Licenciada em Letras e Francês, mestrado em Educação, doutor em Ciências Humanas, Educação. Cursou especialização em Planejamento e Administração da Educação no Instituto Internacional de Planejamento da Unesco, em Paris. Fez estágio de pós-doutorado em Teoria da Educação na África do Sul. Tem longa experiência na educação básica e nas lutas do movimento negro pela educação. Atuou na docência e coordenação pedagógica da educação básica em escolas públicas e particulares. Atuou em cargos na Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, no Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e como docente da PUC Rio Grande do Sul. Perdão. Foi professora visitante junto à University of South Africa, a Universidade Autônoma do Estado de Morelos, em Cuernavaca, México, na Stanford University, nos Estados Unidos, em 2008 e em 2015, na Universidade de Maputo, Moçambique, em 2019. É professora titular em Ensino-Aprendizagem, Relações Étnico-Raciais, docente junto ao Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas do Centro de Educação e Ciências Humanas, SESC UFSCar, na condição de professora sênior. É pesquisadora junto ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, o NEAB, e integra o International Research Group of Epistemology of African Roots and Education, coordenado pela professora doutora Joyce King, da Georgia State University, Estados Unidos. Foi conselheira do World Education Research Association, WERA, representando a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, a BPN, de 2009 a 2016. Foi conselheira na condição de notório saber do Conselho Nacional de Políticas de Igualdade Racial, 2015 e 2016.
Foi conselheira da Fundação Cultural Palmares. Por indicação do Movimento Negro, foi conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, mandato 2002-2006. Relatora do parecer CP3-2004, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Participou da relatoria do parecer CNE CP03-2003, relativo às diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Autora de importantes obras em educação antirracista, como História de Operários Negros, O Jogo das Diferenças, O Multiculturalismo e seus Contextos, entre outros. Em 21 de março de 2011, foi admitida pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, na Ordem Nacional do Mérito, no grau de cavaleiro, em reconhecimento de sua contribuição à educação no Brasil. Em junho de 2010, foi indicada como, difícil falar esse nome, Songoy Wanadu Wayu, ou seja, conselheira integrante do Conselho do Amiru Songoy Hassimi Omaiga, chefe do povo Songoy, no Mali. Em 2011, recebeu homenagem da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, CEPIR, das mãos da ministra Luísa Helena Bairros, o Prêmio Educação para a Igualdade, por ser a primeira mulher negra a ter assento no Conselho Nacional de Educação, por relevantes serviços prestados ao país e pela valiosa contribuição para a educação brasileira no combate ao racismo. Em 2001, recebeu o reconhecimento da Câmara Municipal de Vereadores de São Carlos, São Paulo, por seu compromisso em promover e desenvolver ações por uma educação de alta qualidade e pela luta por uma convivência tolerante, harmoniosa e sem preconceitos em nossa sociedade, bem como da Coordenadoria de Assuntos da População Negra da Prefeitura Municipal de São Paulo, o Prêmio Luísa Maim, em reconhecimento por sua atuação em prol das mulheres negras. Doutora honoris causa pela Universidade do ABC 2022. Cidadã emérita de Porto Alegre. Medalha 56ª legislatura, que é a da bancada negra do Rio Grande do Sul. Agora, em 21 de novembro de 2024, receberá um outro título de doutora honoris causa pela URGS. Uma salva de palmas, por favor. A palavra é sua. Não, acho que eu posso falar. Boa noite a todas as pessoas que nos honram nesta noite. Estou muito contente de estar aqui, de vir conhecer essa região, de conhecer a universidade e de estar com a Valéria, né? Que, conforme ela disse, os nossos passos vêm de longe. É sempre uma distinção, né? Abrir ou fechar um evento. E fechar, né? Claro que não vai caber a mim dizer, mas sempre me emociona, num evento de maior ou de menor porte, mas como este, que eu diria que é de um grande porte, é quando se declara encerrado. Realmente, eu acho que me emociona mais do que declaro aberto, porque quando se declara encerrado é que já teve muito trabalho, muitas ideias, muitas propostas, né? E uma abertura para um futuro. As pessoas que organizam um evento como este não é só simplesmente para aumentar o seu currículo, né? Ou para reunir pessoas de quem elas gostam para discutir questões que elas pensam que são importantes. É muito mais do que isso. É um compromisso, né? Não só das pessoas, mas como da instituição que abriga o evento. É um compromisso, né? Que
A instituição declara não só ao local onde está a instituição, mas ao Estado, ao país, o seu compromisso com um projeto de nação. Com um projeto de nação em que todas as pessoas se vejam representadas e se sintam bem, né? Somos todos brasileiros na nossa diversidade, né? Altos, baixos, velhos, crianças, moços, pretos, brancos, indígenas, amarelos e muito mais ciganos, né? Em geral a gente esquece dos ciganos. Ciganos, não importa se somos muitos, se somos poucos, no nosso povo, né, que nós representamos, o que importa é que nós estamos aqui neste país, ajudando a construir o país, mas quando eu digo ajudando, não é que a gente simplesmente faça um trabalho, um esforço, não. A gente ajuda a propor um projeto de nação. E ajuda como? Ajuda no dia a dia, não é só no nosso trabalho, seja como professor, já que estamos num estabelecimento de ensino, ou como qualquer outro trabalho que a gente desempenhe. Mas a gente ajuda a projetar um projeto de nação e a reforçar um projeto de nação em todos os instantes de convívio, né? Quando eu passo por alguém e viro a cara, eu estou expressando um projeto de nação. Estou mostrando que eu excluo aquela pessoa. Não importa se eu excluo porque ela é alta, porque ela é magra, porque ela é preta, porque ela é indígena, não é porque ela usa barba, enfim. Ou se ela tem uma cabeleira como a da Sandra, mas não é? Porque a gente tem os preconceitos e a gente vai construindo desde criança, com a família, com os vizinhos, um projeto do que seja ser humano e, ao mesmo tempo, simultaneamente, um projeto de sociedade, um projeto que nós ajudamos a construir, não só com o nosso trabalho, quando estamos com o resultado do nosso trabalho ou com propostas, mas, sobretudo, na convivência das pessoas umas com as outras e a nossa disposição de aprender com os diferentes. Porque nós somos todos muito distintos, né? Mesmo quando somos muito parecidos numa mesma família, fisicamente, ou quando temos os mesmos princípios, nós expressamos e vivemos esses princípios de maneira distinta. Nós somos únicos, mas, felizmente, temos a capacidade de nos comunicar. E essa capacidade de nos comunicar, ela é aperfeiçoada nos estabelecimentos de ensino, né? E ninguém aperfeiçoa por nós. Cada um de nós, sejamos estudantes, sejamos professores, sejamos servidores da instituição, no dia a dia, no convívio, nós vamos nos tornando pessoas, né? Pessoas melhores ou pessoas piores, mas vamos nos tornando pessoas. E, conforme já disse, gosto de insistir, é neste convívio que nós vamos construindo a nação, que nós vamos construindo a sociedade. Quer dizer, mesmo que, quando eu passo por ela e não gosto daquele tênis, não é, e deixo de cumprimentá-la porque eu não gosto do tênis dela, estou expressando um projeto de nação. Um projeto de nação que não inclui todas as pessoas, cada uma nas suas diferenças e nas suas peculiaridades. Então, é importante esse esforço, que é um esforço constante ao longo da vida, de compreender e de conviver as outras pessoas, cada uma das outras pessoas, porque ninguém é igual. Não é? Porque mesmo quando criados no mesmo ambiente, se somos muito parecidos
fisicamente, nós não somos cópias, nós somos únicos, né? Mas somos únicos com uma capacidade muito grande de nos comunicar. Não é? E comunicar significa expressar o meu pensamento, expressar a minha posição, não para que a outra pessoa acolha para si, até pode, né? Mas para que a outra pessoa possa compreender e, junto comigo, construir a sociedade. Não sei se estou me fazendo clara, mas gostaria de insistir, quer dizer, mesmo quando somos muito parecidos, viemos de uma mesma família, temos os mesmos princípios, nós temos distintas maneiras de expressar. E essa distinta maneira nos faz únicos, né? E isso é uma das belezas da humanidade. Nós não somos cópias uns dos outros, embora sejamos de uma mesma família, uma mesma comunidade, temos os mesmos princípios, as mesmas ideias, expressamos de modo diferente. E essa expressão cria as ondas de comunicação, que nem sempre são maravilha, porque eu falando assim parece que é muito bom, as ondas de comunicação, nos damos todos muito bem, nos amamos muito. Não é verdade, né? Não é assim. Mas temos que insistentemente negociar os nossos pontos de vista, as nossas ideias, para que se encontre o comum. Quer dizer, não temos que deixar de ser quem somos, como únicos, mas, para sobreviver, temos que aprender a negociar, e é isso a educação das relações étnico-raciais. Eu aprendo a respeitar formas distintas de viver, de pensar, de construir a sociedade, mas respeitar significa não só não implicar, mas significa ser capaz de dialogar a fim de construir o comum. É isto a educação das relações étnico-raciais. Muito simples e muito complexo, muito complicado, né? Porque não somos, conforme já disse, cópias, né? Uns dos outros, nós interpretamos a vida, o mundo, né, a sociedade, o convívio, a partir das concepções que nós vamos construindo desta comunidade, das pessoas, do convívio, né? E esse é um trabalho grande de nós, adultos, em relação às gerações que vêm vindo, né? Mas é um trabalho bonito, né? Grande, difícil, interminável, né? E desafiador, e que nos exige de nós questionar e perguntar constantemente uns aos outros que sociedade eu estou me esforçando para construir, que contribuições eu trago para um projeto de sociedade. E a gente faz isso não só quando, numa situação como essa ou outras semelhantes, que nos reunimos para discutir o projeto. Eu insisto nisso, né? Eu insisto nisso. O fato de eu passar por ela e não gostar da cor daquele tênis e virar a cara, eu estou revelando um projeto de sociedade. Eu não estou admitindo que alguém possa ser diferente daquilo que eu julgo que é importante, que é valioso. É tão simples e tão complicado, né? A gente conviver com essa disposição de compreender o distinto. Compreender não é se tornar igual, insisto, e não é simplesmente aceitar, não é? É buscar o sentido que esta pessoa
dá para a vida, para o convívio, para a sociedade. E nós que estamos aqui no estabelecimento de ensino, mas nos estabelecimentos de ensino e nós, professores, temos um trabalho imenso de coordenar, mesmo quando não estamos pensando sobre isso, não é? De coordenar essas distintas maneiras de ser pessoas, que é própria, não existe a cópia igual, e que traz um sentido de sociedade. Quer dizer, como tanta gente tão diferente vai construir o que é comum e vai construir a nação. Na medida em que nós não tivermos isto presente, né, no meu entender, nós, enquanto educadores, sejamos professores, sejamos os pais, sejamos os adultos da família e da vizinhança, não é? Porque nós estaríamos falhando. E nós aqui estamos, e hoje celebramos, este é um evento que celebra a educação na América Latina. Quer dizer, celebra não no sentido de que a gente está louvando, mas que a gente está buscando entender, está buscando construir. E por que a América Latina? Porque a América Latina nos envolve, né? É um território, claro que é um território, mas não é só um território. É um território constituído e construído por pessoas de diferentes pertencimentos étnico-raciais. Não é? E este pertencimento quer dizer o quê? Distintas maneiras de entender a vida, de entender as relações entre as pessoas, de entender o trabalho, distinto, às vezes até opostos. Mas eu tenho que aprender a negociar para construir o comum na sociedade. Não sei se estou sendo muito repetitiva, mas eu acho que isso é importante. Sobretudo, que é importante que a gente tenha bem presente como adulto. Diferentes visões de mundos se cruzam e entrecruzam. Diferentes projetos de sociedade, diferentes projetos de nação. Então, a educação das relações étnico-raciais é se preparar e educar para, a partir do projeto que eu trago da minha família, da minha comunidade, né, do meu grupo étnico-racial, com os de outros. Como a gente só conhece a partir daquelas referências que a gente tem, estou dizendo conhece a partir, e conhecer a partir, eu vou conhecer o mundo a partir dessas referências que eu vou recebendo, sobretudo na educação familiar, depois na educação escolar, é que eu vou negociar, eu insisto nisso, negociar o projeto de nação. E essa negociação é um confronto de projetos. Quer dizer, não é assim, as pessoas chegam alegremente, então vamos fazer uma reunião e vamos discutir o projeto de nação. A gente confronta, os grupos vêm com histórias muito diferentes e com projetos muito distintos. Na medida em que a gente aprende e se esforça para negociar, é que vai sendo criado comum. Mas a gente vem com uma história de séculos de predominância, ou pelo menos de vontade de que predomine o projeto de nação vindo da Europa. Nós não somos a Europa. Nós não somos a Europa, nós somos América do Sul. Nós somos Brasil. E nós temos que ser nós mesmos para poder dialogar com a Europa. A Europa vai nos influenciar? Claro, sempre influenciou, mas nós também vamos influenciar a Europa. Eu estou dizendo a Europa, mas o mundo inteiro, né? Porque nós temos diferentes pertencimentos. E nem sempre os locais de onde a gente originária vieram, os antepassados,
tem uma história ou uma contribuição que às vezes nos parece meio conturbada, né? Talvez não fosse a que a gente desejasse, mas é a que a gente tem. E como é que a gente recria em sendo brasileiro? Talvez algumas pessoas estejam dizendo, mas que confusão ela está fazendo com essa tal de educação das relações étnico-raciais. Eu não estou pretendendo confundir, mas estou pretendendo que a gente se dê conta que não se trata unicamente de uma lista de conteúdos, que não se trata simplesmente de algumas habilidades que nós temos que ter, mas se trata da nossa construção enquanto pessoas, enquanto mulheres, homens, né? Pessoas que vivem num país, numa determinada região, e que contribuem para a construção, não unicamente da sua região e do país, mas para a construção da humanidade. Hoje, com os meios de comunicação que nos põem a par do que está acontecendo, na hora em que está acontecendo, isto é mais fácil, mas terrivelmente mais desafiador, né? É muito desafiador a gente tentar compreender o que é muito distinto de nós, o que vai contra os nossos princípios. Como se faz isso? Como professores vêm fazendo isso? As professoras dos anos iniciais, muitas delas, né? Não todas, mas pelo menos muitas delas, dependendo do projeto de nação que elas tinham, elas foram construindo isso. O parecer 3/2004 do Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, só foi possível porque, durante muitos anos, durante todo o século anterior, houve professoras, às vezes isoladamente, às vezes em grupos, sobretudo professoras, e eu insisto no feminino, né? Professoras nos anos iniciais, no jardim de infância, que, sem utilizar esta expressão, educação das relações étnico-raciais, incentivando o convívio e valorizando o pertencimento dos seus alunos, foram elaborando, vivendo no dia a dia das suas salas de aula, das suas escolas, foram tornando possível que o Conselho Nacional de Educação viesse um dia a se manifestar. Não foi uma inspiração divina, não foi resultado de uma comissão muito inteligente e comprometida, até a comissão é isso, mas eu quero dizer que não foi uma ideia que caiu na cabeça daquela comissão do Conselho Nacional de Educação. Então, a educação das relações étnico-raciais, ela põe em diálogo distintas maneiras de ser e distintos projetos de sociedade. Põe em diálogo para quê? Para que se construa o projeto comum. E uma grande dificuldade vem do fato de que a escola, e até hoje as escolas de todos os níveis, né, desde os pequenininhos, lá no berçário, até a pós-graduação, a escola sempre tentou uniformizar o jeito de pensar, de viver, de produzir conhecimento. E a educação das relações étnico-raciais diz, não, com tantas diferenças, né, com tantos modos de construir a vida, de projetar a sociedade, nem sempre declarados por escrito, mas declarados no jeito de viver e de ir construindo a vida, como uniformizar. Mas, durante muito tempo, a educação formal trabalhou nesse sentido, nunca conseguiu, não é? Porque até nas escolas, para responder às provas, ou na forma de se
de se comportar, os estudantes se adaptaram e se adaptam ainda, né, para obter a aprovação. Mas não quer dizer que eles adotem. Acho que a gente ainda falha, talvez vocês digam, tu estás aposentada, mas é a gente discutir nas nossas salas de aula, independentemente do ensino que nós pretendemos, que a gente discuta qual é o projeto de sociedade, né? A gente, como aluno, quando o professor, como ele se comporta, como ele se relaciona com a gente, evidente que não usa, acredito que não use a expressão projeto de sociedade, mas a gente usa, mas o que está pretendendo? O que está pretendendo para a gente? O que está pretendendo para a escola, o professor, a professora, com esta forma de ensinar? Não unicamente com procedimentos didáticos, insisto, mas com seu olhar, com o acolhimento ou com a rejeição. Com isso, eu voltaria a insistir de que nós temos que ter o olhar voltado para os diferentes pertencimentos étnico-raciais. Nós temos diferentes raízes. Aí vocês vão dizer, mas isso é uma confusão. É uma confusão, mas a gente vive essa confusão no dia a dia. Por que na escola vai ser diferente? Não é? No convívio no dia a dia, no mercado, nas igrejas. Quando a gente passeia pela rua, a gente vive isso. E toda essa conversa é para, inclusive, insistir. Mas como é mesmo que nós estamos educando para uma sociedade que se pretende democrática? Não é? O ensino, as relações de ensino-aprendizagem entre as diferentes faixas etárias estão construindo um projeto de sociedade, ou confirmando o existente, ou fazendo uma proposta nova. E a proposta nova ela é muito simples e muito complexa. É o reconhecimento da diversidade, o reconhecimento das distintas maneiras de ser e viver. Então, o ponto central da educação das relações étnico-raciais é o diálogo. O que a gente precisa saber para trabalhar justamente a educação das relações étnico-raciais? Pôr em diálogo distintas maneiras de ser, distintas maneiras de pensar, distintos pontos de vista e aprender a negociar, porque o projeto de nação e de sociedade vai nascer desta negociação, né? O que eu trago, o que eu contribuo a partir do meu modo de ser que é construído na minha família, a partir do meu grupo social, do meu grupo étnico-racial, da minha vizinhança. O projeto comum não é uma imposição, não é uma construção, uma constante negociação para que se faça essa construção. Os objetivos vão sendo negociados e assumidos. Então, é para isso que o Conselho Nacional de Educação se manifestou sobre a educação das relações étnico-raciais. Se aprende a negociar, a elaborar e a administrar um projeto, e não a acolher um projeto que outros pensaram. Espero estar me fazendo entender. Eu acho que eu estou sendo repetitiva, mas eu insisto, porque isso é central. É verdade que acho que professores nós temos, né, o privilégio de apoiar e de desencadear a construção desse projeto.
talvez de todas as profissões, os professores são os que têm o maior privilégio pelo tempo de convívio e pela função, não é, de introdução aos seus alunos a um conhecimento, a conhecimentos que a humanidade vem construindo, não é, ao longo dos tempos. Vocês veem que eu tenho, como professora, eu tenho uma autoimagem muito positiva e quero que meus colegas também, tenham. Desculpem. E eu insistiria com isso, né? Com o olhar. O olhar que eu dirijo às outras pessoas e aos meus alunos em particular, eu estou educando, né? Mas não só educando a outra pessoa, mas educando a mim próprio, né? O educar-se. Eu gosto de insistir que estranhar não ofende. O que ofende é desprezar e não reconhecer. Nas escolas, nos lugares de convívio na sociedade, eles são, a gente sabe disso, são oportunidades de construção de conhecimentos. Quer dizer, nós estamos, não é só dentro das salas de aula, mas no convívio nós vamos construindo, nós vamos aprendendo uns com os outros, aprendendo a conviver, ou desaprendendo, não sei, né? Então, nós estamos produzindo conhecimentos quando convivemos, mas não são conhecimentos que é para uso próprio, é para a construção dessa sociedade. Vocês estão vendo que parece que eu estou repetindo a mesma coisa, e acho que estou, mas eu estou insistindo com isso. Não é educar-se, é construir um projeto de sociedade que não é individual, que é coletivo, e que precisa, por isso, ser discutido coletivamente. Felizmente, a gente não concorda em tudo. E é da discordância que vai nascer o original. Não é? Mas não é da discordância que nunca vire concordância. Quero dizer, diferentes pontos de vista são negociados. A educação das relações étnico-raciais é aprender a negociar a convivência. Mas não é negociar no sentido de um suportar o outro, mas é negociar no sentido de construir. De construir. E que referências nós temos para fazer isso? Nós partimos de que referência? Claro, nós partiremos pensando na Universidade Paulo Freire, a nossa grande referência. Mas que outras nós temos? Que outras, não unicamente no âmbito, digamos assim, da literatura, mas no âmbito da comunidade. Quem é referência na comunidade? No âmbito da vizinhança, no âmbito da própria família. E talvez já fechando, né? Ficaria, por exemplo, algumas perguntas. Que referências nós deixamos neste evento? Porque nem todo mundo teve o privilégio de ter o microfone, mas teve o convívio, conviveu com pessoas que conhecia mais, que conhecia menos, que nunca tinha visto. E esse convívio, que referência pode ter deixado e que referência recebeu? A gente não vem para um evento para sair igual como chegou. Não é? A gente vem para um evento para aprender algumas coisas, pelo menos a gente tem expectativas, né? Mas
um evento como este, mais do que trazer informações sobre o que de melhor e mais recente a ciência, né? A ciência, a educação, as ciências sociais têm construído, mas que importância tem um projeto como este, um evento como este, para a sociedade local e para a sociedade brasileira, para a sociedade gaúcha e para a sociedade brasileira. Os trabalhos apresentados, discutidos, confrontados, eles se terminaram ali, eles se esgotaram ali, ou o que eu ouvi, que contribuições trouxe? O que isso reforçou a minha concepção de sociedade, de convívio social, ou de país, muito mais do que isso, de nação, né? Ou simplesmente me deu mais um atestado para eu colocar no currículo, né? Um comprovante para o meu currículo. Também acho que, quando a gente está fechando, né? Que referências nós deixamos neste evento? Quer dizer, que referências nós recebemos, né? Que nós recebemos e vamos acolher ou não vamos acolher, mas que referências nós deixamos? Claro que a gente não vem para que eu vou trazer tal referência, mas o convívio com as outras pessoas, as discussões nos grupos de trabalho, que referências nós deixamos? O que eu trouxe como referência que vem a partir, claro, da minha família, da minha comunidade, dos meus estudos, dos autores, né? Dos autores que eu estudo. Paulo Freire é importante neste evento, né? Como em outros, em qualquer evento de educação no mundo, particularmente no Brasil. Mas que referências nós deixamos a partir da nossa experiência, a partir daqueles conhecimentos e projetos de sociedade que a gente vem construindo com a própria família e com a própria comunidade. O que nós estamos levando? A gente trouxe referências e vai levando referências. O que nós pretendemos levar? Mas, mais do que isso, o que nós construímos juntos nesses dias? É importante. O que construímos juntos? Ninguém fez... Ainda não... Possivelmente não houve tempo para fazer um grande projeto, né? Uma grande revolução. Mas o que a gente construiu junto? Que compreensão nós construímos quando nos olhamos uns aos outros, quando cruzamos e quando debatemos, quando discutimos, quando fizemos propostas. Nós levamos propostas, uma proposta desse evento. E o que a gente vai fazer com essa proposta? Só escrever um artigo? Essa proposta vai entrar no nosso projeto de educação, porque a maioria somos educadores, sejamos professores ou não, né? Mas as pessoas que se interessam pelas discussões é que são educadoras, né? O Assim Se Vem, né? São pessoas mais velhas que convivem com outras gerações e com o seu olhar, com o seu gesto, com as suas palavras, estão ajudando a orientar. O que nós construímos juntos? Não é? E o que pretendemos ainda construir juntos? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, porque eu penso que é dessa forma que a gente deve ir embora de um evento, né? O que eu aprendi aqui, o que eu aprendi com quem, e as pessoas com quem eu convivi, que sociedade nós começamos a construir no evento, e eu vou continuar me esforçando para construir. Espero ter, de alguma forma, contribuído com as reflexões de vocês. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de ter estado aqui, convivido com as pessoas com as quais eu convivi, ouvido as pessoas
que eu ouvi e que me ajudaram, podem estar certo, a aperfeiçoar meu projeto, não só de educadora, mas o projeto de sociedade, que eu me esforço para viver e conviver no dia a dia, não só nos estabelecimentos de ensino ou nas nossas reuniões científicas. Muito obrigado, que sejamos todos muito felizes no nosso papel de educadores, sejamos professores ou não, porque nos educamos uns aos outros no dia a dia. Obrigada, e tudo de bom, sempre. É sempre um prazer ouvi-la e ser provocada por você, Petro. E eu anotei tantas coisas aqui, né, porque a sua fala realmente nos convoca a pensar o que aprendemos e o que ensinamos, né, nas nossas múltiplas relações, né. Eu vou abrir a palavra a vocês, porque a Petro veio de tão longe, né? E eu brinquei, inclusive, com ela, ao convidá-la, ela falou que queria vir, que não poderia vir de avião, né? Por conta do aeroporto estar fechado, e daí seria muito complicado, que ela poderia estar online conosco, né? Eu falei, nossa, mas um evento tão importante, ela está presente aqui, né? E ficamos tentando encontrar caminhos por WhatsApp, nós duas muito pouco afeitas a essa comunicação. Eu mandei uma mensagem e falei assim, Petronila, eu te mando uma carruagem para buscar você. E daí ela só me respondeu com uma linhazinha, gostei da carruagem. E nós mandamos e aqui ela está. Então, aproveitando que ela está aqui, abro a palavra e as questões que vocês possam querer fazer. Bom, eu sou monitora, mas eu também quero ter o direito de fala, né? E você me provocou muito nessa última reflexão sobre as referências que deixamos ou levamos desse congresso. E eu, como uma graduanda de pedagogia que está na metade do processo ainda, eu estou levando muita coisa para casa e estou refletindo coisas que... não apenas refletindo coisas, mas também falando, experienciando coisas que no meu dia a dia eu não tenho espaço para estar falando, para ser ouvida e também para ouvir. Eu venho de um lar onde ser diferente não é algo tão agradável para alguns gostos. Então, eu sempre fui um peixinho fora d'água, né, nesse quesito. Muitas das vezes eu não posso falar sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, sobre a minha espiritualidade, eu não posso estar falando sobre basicamente nada. Então, estar aqui agora, nesse momento, é uma experiência não apenas... é uma experiência maravilhosa, grandiosa, não apenas para o meu repertório como uma profissional da educação, mas também como uma pessoa que pode ser ouvida por outras pessoas que também talvez não tenham as mesmas lutas que as minhas, mas ainda assim a gente luta por a gente luta por um bem maior. Independentemente da nossa luta, você luta por algo, eu luto por algo, e esse algo no final de tudo, é o mesmo, que é que mais pessoas possam ser ouvidas, que todas as pessoas sejam ouvidas e que
os corpos eles importem, que as vozes não sejam silenciadas e que os olhares possam representar alguma coisa e os sinais de ajuda possam ser ouvidos e resolvidos. Então, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelos organizadores desse evento. Foi quando veio a ideia de trabalhar na monitoria, eu já logo conversei com o meu chefe, já logo pedi as folgas, porque eu sentia que lá no fundo eu ia tirar muita coisa boa. E olha, eu tô mais do que satisfeita. Então valeu toda a pena. Foi cansativo. A gente ficou o dia inteiro, manhã, tarde e noite aqui nos 3 dias do evento. Claro que eu dei uma escapadinha ontem de tarde, mas aí a gente joga para debaixo do tapete. Mas ainda assim foi algo que, apesar de ser cansativo, valeu muito a pena, porque justamente sobre isso, para a minha vida acadêmica e para a minha vida pessoal, ela foi de extrema importância e agregou demais. Muito obrigada. As tuas palavras me deixam muito contente, mas muito mais contente, certamente, as pessoas que organizaram, né? Que organizaram o evento, né? Porque não é unicamente um evento acadêmico, é uma oportunidade, um lugar em que todos nós que participamos, nos tornamos mais pessoas. Deve ser assim, né? Senão o evento não vale a pena. Não vale a pena para nós, individualmente, não vale a pena para a instituição, né? Então, acho que o teu depoimento, o povo daqui deve estar feliz da instituição. É uma alegria muito grande, né, estar aqui ouvindo a professora Petronília, uma pessoa, uma mulher negra, uma professora, com quem eu dei os primeiros passos nos estudos sobre relações raciais, né, aqui em Lages com a professora Odete, né, e nos cursos do NEM, do Núcleo de Estudos Negros, né, foram as primeiras inserções minhas. Sônia está aqui também, nós participávamos muito dos cursos do NEM, e ver a professora Petronília, a grandeza dela, né, na religião, a gente diz, da religião de matriz africana, né, que ela é uma cabeça grande, né, é a nossa matriarca, né, e sentir que, mesmo no nível que ela, né, alcançou, que foi uma grande professora de uma universidade de referência, que é São Carlos, e ter sido, né, conselheira do Conselho Nacional de Educação, ela dá uma lição muito grande para nós. Ela foi, né, eu talvez imaginasse que ela fosse, né, mas ela se dispôs a ir na oficina que o NEAB, né, promoveu. Então, para nós foi uma alegria muito grande, porque a gente acompanhou, né, desde a criação do NEAB, toda a trajetória da professora Petronília, lutando para que, né, sendo relatora e lutando para que a lei e as diretrizes elas né, fossem votadas. Então, foi um trabalho muito grande, né, e que articulou todo o Brasil pelos fóruns da diversidade. Então, foi um momento muito especial, né, em 2003, 2004. No ano de 2000, foi o período em que o NEAB, aqui, da Uniplac, foi criado, e ele tem 24 anos. Então, quando a gente recebe ela no NEAB, para nós é uma grande lição. E hoje, ouvindo ela falar, e como a estudante disse, uma grande lição do que a gente precisa aprender. Né? Quando ela disse que ela está aqui e está para aprender também, né, a viver melhor, quer dizer, uma pessoa que já chegou num nível de compreensão, né, de
de vida já muito longa, né, ter essa compreensão de que a gente, a todo tempo, a gente ensina e a gente aprende. Então, para nós, o NEAB, só alegria de ter tido a senhora conosco aqui. E a minha amiga fez um texto aqui para a gente ler. Começa onde? Aqui. No diálogo, as referências emergem, unindo o modo de viver, de pensar, de crer, de ser e ancorar os nossos ancestrais, né? Em comum, um projeto de sociedade se constrói, pautando a negociação, um projeto a construir, com respeito nas diferentes formas de ser e construir os processos de humanização. É porque nós só somos humanos quando reconhecemos a humanidade no outro. Se nós não reconhecermos a humanidade nas outras pessoas, nós não nos tornamos humanos, né? Assim é possível suliar e esperançar, junto aos organizadores, palestrantes e participantes do Congresso, poder refletir e construir novas referências, né? Todo o nosso carinho, toda a nossa, né, alegria de estar com a senhora. Obrigada, a alegria é minha. Tem eventos que, às vezes, começa grande e termina muito grande, não é? Eu queria dizer para a senhora que eu me sinto muito representado na sua fala, e a sua maneira de estar no Congresso foi muito pedagógica, a senhora não falou só agora no final. A atitude de sentar, de escutar, a delicadeza de nos cumprimentar, a nossa curiosidade de ter alguém assim tão grande no meio de nós, não é? Foi um jeito assim de ser uma presença falante de maneira discreta e silenciosa. Muito obrigado. E eu queria dar 2 sugestões, não é? A primeira é que o Edupala 2024 seria muito interessante de escrever um manifesto, até com esse título, Edupala, Lages 2024 Manifesto. Sei lá, depois de uma equipe aí, temos gente muito competente, poderia, acho que é uma maneira de nós se fazer presente e mandar por aí afora para a imprensa, né? Para as universidades, eu acho que partilhar esse momento aí tão grande, né? E depois um outro pedido mais simples, que no final todos nós pudéssemos tirar uma foto com a senhora também aí, não é? Que eu acho que é um momento histórico. E parabenizar esse evento, que termina com uma fala assim tão brilhante, porque eu acho que nós estávamos um pouco dispersos, e a sua fala muito tranquila foi nos passando tranquilidade, abrindo portas, janelas, possibilidades, com coisas muito simples, mas muito comprometedoras, não é? A região serrana de Lages é uma região tão periférica em Santa Catarina e que mereceu ter esse momento, assim, que eu diria, poderia abrir muitas portas, porque nós vivemos a exclusão da exclusão. Nós não somos Santa Catarina famosa, nem o litoral e nem o oeste, que se desenvolve tão visivelmente, não é? Então, promover um evento com essa categoria, com tanta gente e tantas reflexões, eu queria sugerir que não ficasse nisso, não é? Porque Lages já foi apresentado de uma maneira assim triste, mas a expressão que se usou está escrito por aí, representa para Santa Catarina o que o Nordeste representa para o Brasil. Uma região totalmente excluída. Eu voltei para cá depois de circular em muitas instituições e ter estudado bastante, como alguém da região, não é? E eu sinto assim que a gente não consegue juntar a região para ela ter força, para ela ter existência, para ela ir para frente, não é? E eu acho que esse evento ou abre alguma porta para nós, ou senão ele não teria muito sentido. Não é? Eu diria que, escutando a situação dos indígenas, dos afrodescendentes, não é? Das mulheres, de outros grupos minoritários, não é? Que puderam se expressar aqui, já é tempo de que a região possa se expressar, que a cultura cabocla possa se expressar, não é? Porque, do contrário, nós vamos repetindo o que um professor antropólogo dessa universidade escreve nos seus textos, né? Prevalece na região serrana a cultura de fazenda,
e os coronéis, não é? Então, seja em qualquer versão, o coronelismo mata, e nós precisamos, sobretudo a partir da educação, das escolas e da universidade, vencer tudo isso, não é? Então, eu agradeço, parabenizo todo mundo que está aí, o trabalho que foi feito, e as suas palavras eu repito, me representam. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Grande anganga muquis, tua gunga num bambeia. Ô anganga muquis, tua gunga num bambeia. O gandai berebere, ai vai te guardar, vai te proteger. Na sombra do jatobá. Obrigada. Obrigada. Eu queria cantar também, mas não vai dar, gente. Eu quero só rapidamente me apresentar. Sou Luciana, sou do Movimento Negro Unificado do Estado de Santa Catarina e sou doutoranda lá na UFSC, né? Mas eu quero dizer que eu me organizei para estar aqui porque eu vi o nome da professora Petronília, ao qual eu utilizei, né, o trabalho dela lá no meu TCC, não entendendo muito bem as questões raciais, falando das mulheres negras, mas colocando porque, né, li e achei importante. E quando eu vi esse evento em Lages, eu disse, tá, vou voltar para Lages, né? Porque eu disse que eu não ia voltar mais para Lages, e a professora fez eu voltar para Lages. E eu quero dizer que esse evento e a fala da professora incendiou ainda mais o desejo de ser uma ótima, uma excelente professora, mas não na excelência de dizer que a gente, né, vai ser aquela que tem o látice gigante, mas que vai fazer essa transformação, ou vai ser a professora da praxe, vai ser a professora que vai estar militando também, né? Porque eu tenho a companheira Lurdinha, que ela sempre fala que o professor precisa ser um professor militante, né? O professor precisa ser militante, ele precisa ser o professor da pesquisação, e ser uma professora da educação escolar quilombola, que é onde eu me forjei, e eu espero nunca mais sair, faz com que eu compreenda que todos os dias é um dia diferente, e todos os dias eu preciso pesquisar uma nova metodologia didática para os meus estudantes. Não, meus estudantes não. Para os estudantes, né, que chegam até nós. Então, agradecer à professora Petronília, né, a vida longa, professora, né, vida longa a você, vida longa a nossa população preta, né, a nossa população afro, vida longa a nossa luta, e vida longa aquelas pessoas que acreditam e que sabem que a luta da população negra nesse país é importante. Que vocês sejam nossos companheiros de verdade, porque a gente precisa ultrapassar essa linha da desigualdade. Muito obrigada, e esperamos... Eu volto para Lages, então, para outro evento. Tem mais um ali. Daí eu já retorno. Professora Petronília, parabéns pela sua fala, pela sua trajetória. Sem dúvida, é muito inspiradora para todos nós. Eu queria lhe fazer uma pergunta, se me permite. A prof falou tanto dessa ideia de consenso para construir um projeto de país, um projeto de nação. Nós estamos vivendo desde os movimentos lá de 2013, depois 16, depois 18 e agora, ondas neoconservadoras de forma permanente, né? Às vezes alivia um pouco, depois volta, como voltou. Queria ouvir de ti um pouquinho uma reflexão sobre essas ondas neoconservadoras, porque elas estão se tornando cada vez mais constantes, e também o que seria inegociável nesse diálogo em torno de um possível consenso, né, para a construção de um projeto de nação. E, mais uma vez, obrigado pela sua presença e pela sua trajetória de vida. Bom,
O que me parece importante, e nas instituições de ensino, e quando eu digo isso, estou pensando lá dos pequenininhos também, né? Perguntar para eles em que sociedade tu queres morar, em que sociedade, como é que tu queres que as pessoas sejam, né? O que se tem que negociar é o projeto de sociedade, e que todas as pessoas, todos, né, cada um no seu jeito de ser, viver, pensar e projetar, se vejam representados. Que a gente ainda tem uma forma muito colonizadora, colonial de se relacionar. Quer dizer, a nossa sociedade ainda se constrói em princípios do século XVI, quando foi criado o nosso país, né? Quando criaram o nosso país. Então, já está na hora da gente dizer... E temos tantas contribuições, né? Porque, olha, quantos são os povos indígenas que têm contribuição, que também, né? Que projeto de nação eles têm, os povos indígenas? A população afrodescendente, que projeto de nação, na sua diversidade, porque não somos todos iguais, né? A população de descendentes de europeus, que também não são iguais, são diferentes raízes. A população de descendentes de asiáticos, estejam ou não presentes na região, mas são também brasileiros. E os ciganos, que são uma minoria, que a gente nem se lembra dos ciganos. Eu me lembro dos ciganos porque, num evento mais ou menos como esse, de repente levanta uma moça cigana e ela disse: vocês não saberiam que eu sou uma mulher cigana porque eu estou vestida como as outras mulheres, né? Eu não saí com a minha vestimenta cigana. E ninguém lembra de nós, que somos uma minoria. E não haverá outros grupos que são minoria e nós não estamos sabendo. O que nós queremos? Acho que nós temos que perguntar por região, né? Por exemplo, aqui a universidade poderia, eu dando ideia para os professores trabalharem, juntar as diferentes pessoas interessadas em discutir o projeto de sociedade, mas com distintos pertencimentos, né? Com distintos pertencimentos social, quer dizer, o dono do hotel, por exemplo, mas também a faxineira do hotel. Falei do hotel porque talvez seja o lugar que eu mais conheço aqui, nesses dias nestes poucos dias, né? Quer dizer, que projeto a gente tem, que projeto vocês têm para o seu município, né? O que quer fazer com que ele seja um lugar em que todos se sintam responsáveis pela construção e se sintam bem e contentes, como pertencentes, né? Claro, as pessoas não negras não conhecem a experiência que nós conhecemos, pessoas negras e pessoas indígenas. E talvez algumas pessoas ciganas, mas ciganos, como eles próprios dizem, se nós não nos vestirmos como ciganos, ninguém vai saber que nós somos ciganos. O que essas pessoas têm e que proposta elas trazem? A universidade é um lugar em que isso pode acontecer, né? É claro que se os estudantes, os seus professores, assim o desejarem. E a gente tem que se perguntar: o que eu quero? Como é que eu imagino o Brasil daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, né? E o que eu vou fazer para que a gente chegue lá? Não é a gente dizendo, parece tudo muito fácil, né? Vamos fazer uma reunião. Não é, porque na hora que a gente começar a discutir o projeto, as distintas propostas vão se confrontar. E como a gente vem de uma tradição de imposição de um projeto, vai ter quem estiver organizando o debate vai ter que ter muita paciência. E quem estiver participando vai ter que ter mais paciência ainda, né?
Paciência no sentido de que vai ter um monte de desentendimento, vai ter gente que vai gritar, que vai querer impor, porque a gente vem de uma mentalidade colonialista, né? O exemplo do humano para nós, de um modo geral, não para todos nós, senão a gente não estaria conversando sobre isso aqui, vem do universo europeu. Nada contra o universo europeu, mas ele é só um dos universos que nos constituem. Não é? E mesmo o universo europeu, ele não é único, ele não é uniforme, tem diferentes contribuições dos diferentes povos que vêm. Da mesma forma, os povos africanos que aqui vieram. Quer dizer, a nossa Constituição, enquanto país, está a exigir que a gente aprenda a dialogar e que a gente aprenda a questionar o modelo de sociedade criado no século XVI e que a gente vem repetindo. Não é a imposição. Nós temos ainda, muitas pessoas, felizmente cada vez menos, temos o olhar voltado para a Europa, nada contra, mas não para sermos uma cópia da Europa. Porque mesmo os descendentes dos europeus, eles não são mais europeus, eles são descendentes, eles se recriaram aqui, eles se refizeram como pessoas humanas, descendentes, com toda a tradição que vem do seu grupo, mas eles vão construir um projeto. Não é aquele projeto do século XVI, não serve mais. Já é século demais, né, gente? Século XVI. Mas hoje, eu acho que nós temos condições, e as instituições de ensino, como uma instituição, uma universidade, né, que não é só uma instituição de ensino, é uma instituição de pesquisa, mas pesquisa para quê? Não é só para os professores ganharem bolsas do CNPq, fazerem viagens para o exterior, não é isso. A pesquisa que nós fazemos, ela revela o nosso projeto de sociedade. Então, o que a gente precisa negociar? Entre nós, professores na universidade, né, a gente se esforça, a gente sabe que tem uns que não querem, claro, porque os nossos projetos de sociedade não são o mesmo, mas a gente tem que insistir, né? A gente não pode desistir dos nossos, nem desrespeitar os dos outros, mas clarear, né? Aqui tem projetos que estão se chocando. O que pode ser comum? Não é? O que pode ser? Qual é o papel da universidade na cidade, na região? Claro, traz o desenvolvimento cultural, traz o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento econômico. Mas isso resulta no quê para a população? Não só a população que está dentro da universidade, a população que está aí e que ajuda a manter a universidade, né? Que a universidade não são só os pesquisadores, os professores e os alunos que são os futuros pesquisadores em formação. Também tem os servidores, não é? Que vai dos técnicos administrativos a pessoa da limpeza. Não é? Porque se essas pessoas não limparem, vai sobrar para nós, né? Porque a gente não pode trabalhar se não tiveram condições mínimas de trabalho. Então, esse projeto tem que ser discutido. Eu sei que não é fácil, né? Até porque sou professora, sou de uma universidade, e sei que não é simples. Alguns de nós pensam assim, mas outros não pensam. Então, não é para todo mundo pensar igual, é muito bom que a gente pense diferente. Mas o que nós temos todos, não temos que abandonar os nossos princípios, ideais, projetos de sociedade, os nossos projetos de pesquisa, mas nós temos sim que dialogar para construir o comum. O que vai nos fazer uma nação diferente? Porque nós continuamos enraizados lá no século XVI, né? Lá na invasão que os portugueses fizeram
nas terras dos povos indígenas. Os princípios, a organização de sociedade permanece a mesma. Chegou a hora de mudar. E o lugar que são os estabelecimentos de ensino, né? Desde os pequeninhos, a forma como a professora se relaciona com as crianças, como ela apresenta as temáticas, né? Seja Dia das Mães, Páscoa, ou seja mais lá o que for, o aniversário da cidade, a forma como isso apresenta está revelando um projeto de sociedade. E nenhum dos nossos projetos é perfeito, porque a gente parte da gente mesmo, do grupo da gente. Mas os estabelecimentos de ensino, no meu entender, são um lugar privilegiado para que se discuta o que é o comum. Não é? E a gente tem que construir isso, não está pronto. Não é? É um ideal. É mais que um ideal, eu acho que é um projeto de sociedade, um projeto de nação que a gente tem que decidir se quer ou não quer assumir, né? Se a gente acha que está tudo bem como está agora, em que as pessoas precisam ficar disputando o lugar do seu projeto, eu espero e desejo que vocês, não só vocês, que a nossa universidade, olha, essa conversa, né, a Valéria sabe, é antiga, e não quer dizer que seja facilmente admitida, porque uma instituição de ensino, os diferentes projetos estão presentes, mas o que nós não temos aprendido é colocar os distintos projetos em discussão para construir o comum. E essa tem que ser a luta. A briga vai... Porque, olha, são muitos séculos, né? Desde o século XVI. Mas a gente quer que continue assim até que século? É esse o nosso projeto, né? Então, não é fácil, mas tem muita gente que, não só da instituição, estou falando a partir da minha experiência, né? Não só dentro da própria instituição, como na comunidade, que também se dispõe a fazer a discussão e a contribuir, né? Então, essas pessoas têm que ser ouvidas, chamadas, desde que elas se disponham, né? Que projeto de nação nós queremos para o futuro, né? Qual o papel das gerações mais velhas? Para mim, velho não tem sentido pejorativo ou negativo, porque eu aprendi com a minha avó que quem não fica velho é que a vida lhe custou. Então, ficar velho até que é uma coisa boa, né? Então, é isso. É a minha sugestão. Sei que não é fácil, não pensem que lá em São Carlos eu consegui maravilhas, ou por onde eu passei, mas eu diria que consegui maravilhas, considerando o número de séculos que a sociedade tem, a gente tem conseguido, né? O pessoal que está lá tem prosseguido, e tenho certeza que vocês já fazem esse esforço. Mas, porque senão a gente não teria nem feito essa conversa, né? Esse evento teria tido outro rumo. Mas é importante que a gente... É aquela história. Como Moçambique, a luta continua. Vocês sabem, né, que Moçambique tem a expressão, vamos dizer assim, um certo lema, né, que eles sempre repetem: Moçambique, a luta continua. Tem até mesmo uma música da Miriam Makeba, que eu não me atrevo a cantar porque não tenho boa voz, mas é justamente que diz justamente isso: Moçambique, a luta continua. Então, nós temos que dizer também: Brasil, a luta continua. Não é? E cada um de nós, no nosso lugar, da forma como a gente pode, faz essa luta. Como eu disse, a luta está no olhar, na forma como eu olho para ela, mesmo que eu não goste daquela tatuagem que ela tem na perna, mesmo que eu não goste, não é que eu não goste, é só um exemplo. Mesmo que eu não goste, ela é distinta, nós não somos cópias uns dos outros.
Agora, como é que nós juntamos as nossas diferenças para fazer o comum? Não é? Com as crianças é muito interessante. Eu lembro lá em São Carlos, a gente tinha um projeto com uma escola dos anos iniciais, e eles aprenderam, a gente discutiu, claro que com a professora, né? Não só nós da universidade, o que era discriminação, como é que... enfim. E o que era interessante é que a gente pegava os alunos, não fala assim porque tu estás me discriminando. Ai, desculpe, eu não queria te discriminar. Quer dizer, eles aprendem, né? E nós também somos capazes de aprender. Eu gosto sempre, já disse isso aqui, vou insistir, o diferente, o distinto, a gente ou admira ou a gente rejeita. A gente não tem que acolher, mas tem que respeitar. Por que todo mundo... Bom, felizmente não somos todos cópias um dos outros, porque seria muito sem graça, né? Se nós fôssemos a cópia perfeita um dos outros. Mas somos, claro, da nossa família a gente herda muita coisa, né? Não unicamente o aspecto físico, mas o jeito de lidar com as pessoas, a forma de cumprimentar, a forma como a gente se relaciona, desde a pessoa que está lá no supermercado, que a gente cruza, com as pessoas com quem a gente convive mais diretamente, né? Eu acho, pelo menos para mim, acho que ajudou o dia que eu me dei conta que essas relações eu estava ajudando a construir a sociedade. E acho que consegui convencer algumas pessoas, né, estudantes, também a respeito disso, né? E talvez também não estudantes, né, mas porque a gente termina... Uma coisa legal, justamente, é a capacidade que a gente tem de conviver, né? Uma das coisas legais de ser pessoa é essa, é a capacidade de conviver e de se espantar com o distinto, mas não desqualificar, né? E é isso que nos faz pessoas. Não é que senão a gente seria robôs ou qualquer outra coisa. Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. Eu vou, professora, primeiro, gratidão por esse momento, né? Como eu já disse hoje de tarde, uma mulher com mais de meio século, a espiritualidade tem me abençoado em alguns momentos, e esse foi um desses momentos, né? Em que a ancestralidade me diz ao que vim, né? E por que estou aqui, nesse lugar, nesse tempo. E, seguindo nessa perspectiva, na matriz africana, a gente tem uma máxima que diz que Exu matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. E eu quero dizer para a coordenação do evento que essa máxima se materializou hoje aqui, diante de nós. Eu não sei vocês, mas quem é do meu povo está sentindo, né? Dos pés, quase passando do joelho. Se passar do joelho, o povo vai ter que segurar, né? Então, lhe dizer que o professor ontem ali, né? O Rufino, ele disse, nem vou falar da encruzilhada. Vocês repararam? Ele virou para trás e disse, e o que aconteceu hoje aqui, professora, é uma das novas teorias que a gente tem discutido do ponto de vista da ancestralidade, na materialidade da cosmologia africana, que é o cruzo proposto pelo professor Rufino. Se deu hoje aqui com a sua materialidade, com a sua fala e com a sua organização histórica e com a sua condição de ser estar, como o Freire colocava. Muito obrigada, gratidão, é só o que eu posso dizer. Gratidão à organização do evento, que teve essa percepção, né, de cruzar, de fazer esse cruzo das epistemologias e das referências das epistemologias nesse trânsito, desde segundo até hoje. E isso se perpassou pelos grupos, né? Quem teve nos grupos, e a senhora teve no nosso grupo, nos deu também o prazer da sua participação, do seu silêncio tão provocador, né?
no nosso grupo. Então, o que eu posso dizer é gratidão. Volto também, assim como a Lu, volto querendo voltar. Querendo voltar. Sabe por que eu quero voltar? Me disseram que tem o mercado público e a Lu não me falou, né? Não tomei aquela cachaça no mercado público, professora. Vou ter que voltar. Obrigada. Boa noite, professora. Não ia falar, não, mas meu nome é Joatan, eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto e eu estou aqui por conta da senhora, né? Abri o programa e falei, gente, que programa é esse? Lá em Lages. Quem vai falar nesse programa? Quando cheguei na quarta-feira, professor Petronilha, vou nesse programa. Vou nesse congresso. E não me arrependo hora nenhuma. Eu acho que isso aqui deveria estar repleto de político, porque o que a senhora falou aí é altamente político. A senhora ensinou como a sociedade precisa agir para se tornar uma sociedade decente para todos. E essa receita, né, eu espero que se reverbere dentro de nós para que a gente consiga fazer as nossas próprias revoluções a cada dia, né? As nossas guerrilhas a cada dia, que a gente consiga levar esse ensinamento, essa partilha, esse compartilhamento seu para nós, que, sem sombra de dúvidas, vai fazer total diferença. A senhora é o nome do movimento negro hoje, no Brasil. Sem sombra de dúvidas nenhuma, eu posso te dizer isso, mesmo a senhora talvez não querendo esse título, mas a senhora é o nome do movimento negro no Brasil hoje. Muito obrigado por isso. Não preciso dizer que tu me emocionas muito dizendo isso. Bom, gente, eu acho que teríamos muito a seguir, né? E, sem dúvida, eu acredito que cada pessoa, cada professor e professor do nosso PPGE também está emocionado com essas falas tão carinhosas, tão afetivas, tão potentes, né? E agradecemos por todas as referências que trouxeram, né? E todas as referências que partilhamos. E daqui a pouco vou passar as últimas palavras do Congresso, né? Mas, antes disso, me chamou muita atenção, claro, de um monte de tudo que a Petro falou. Ela disse assim, que o meu olhar educa a outra pessoa e me educa. E daí, repetindo, né, que estranhar não ofende. O que ofende é desprezar e não reconhecer. Daí eu trago só uma pequena poesia, não é uma poesia, é um pequeno conto do Eduardo Galeano, que ele fala assim, Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadoff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. Eu acho que é o que a Petro faz conosco.
Chamo agora o professor Rafael para algumas palavras. E gostaria de agradecer profundamente a coordenação do PPGE, no nome da professora Madalena e do professor Vinícius, por essa oportunidade que tivemos, eu e a professora Jo, de coordenar esse evento, além da equipe, dessa equipe de coordenação, né? Rafael, Rosane, professor Juarez, que não está aqui, e os demais, a todas as professoras e professores, e agradecer também profundamente a nossa pró-reitora por ter nos dado esse apoio. Me sinto também representada e emocionada por essa oportunidade nesses dias. Bem, a Petronília terminou falando uma coisa aqui muito importante, que eu acho que alguns já repetiram, eu vou repetir também. Mas eu acho que pensar a ideia também, inclusive, da repetição, né? É fazer com que aquilo que parece óbvio, né? Como diria o Nelson Rodrigues, né? O óbvio é tão óbvio que só por isso merece ser dito novamente, né? Ou seja, certas coisas, né, simples e óbvias precisam ser repetidas, né? Não só para que a gente ouça, mas para a gente efetivamente ter a possibilidade de não só lançar um olhar, né, mas ver as coisas. Porque o nosso excesso de olhar, por passarmos sempre pelos mesmos lugares, as mesmas paisagens, os mesmos conceitos, né, as mesmas ideias, a mesma rotina de trabalho, chega um determinado momento em que toda a nossa sensibilidade, todo o nosso afeto, né, ele vai sendo esmagado por uma espécie de sintoma morno, mórbido, daquilo que a gente normalmente chama de rotina, né? Eu diria pior ainda, né, pegando carona no Byung-Chul Han, que vai nos falar sobre como, né, a sociedade do cansaço nos cansa, né? Eu diria que ela não só nos cansa fisicamente, cognitivamente, né, mas ela impede que reflexões muito básicas, né, possam se converter em realidade. Ou seja, reflexões, percepções, noções muito básicas da existência, né, passam a aparecer coisas tão estranhas, tão esquisito, né? Eu perguntarei para vocês, é esquisito a igualdade? É esquisito a democracia? É estranho que todos, todas, todes, ou qualquer modo como a gente queira expressar isso, né, tenham possibilidade, tenham direito, né, a estar nesse espaço, tenham direito a interpelar, a ter um microfone para falar, e tenham direito de questionar também, né? Muitas palavras são silenciadas em muitos lugares. Muitas palavras são silenciadas, como a nossa querida monitora falou, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Muitas palavras são silenciadas no nosso espaço de trabalho, muitas palavras são silenciadas na igreja, né? E note, essas palavras silenciadas são aquelas que, ao não serem ditas, fazem com que o óbvio permaneça apenas óbvio, porque ele perde a sua funcionalidade. A partir do momento em que a gente repete o óbvio, a gente repete para que ele passe a ter efetiva funcionalidade. E o óbvio aqui, para mim, é o que a professora Petrô chama de comum. Há algo mais óbvio do que o fato de que nós compartilhamos o mesmo ar, o mesmo planeta, a mesma terra, o mesmo espaço, a mesma linguagem, os mesmos modelos de pensamento, os mesmos padrões de saberes e conhecimentos. Ou seja, são tantos elementos, né, que compõem a diversidade da realidade, mas que nesse conjunto de diversidade nos acolhe um abraço comum. E esse comum, ele é algo factível, ele está dado. Só que o fato, e
daí nascem congressos como esse, daí nascem as ciências humanas, daí nasce a antropologia, daí nasce a história, porque percebem que aquilo que é o básico e elementar da vida se torna indisponível em determinadas sociedades, se torna impossível, inviável. E o óbvio passa a ser o inviável, ou seja, se naturaliza a ideia de que a desigualdade é incontornável. Se naturaliza a ideia, né, de que vários modelos de preconceito, de olhares enviesados, né, e de formas de desrespeito fazem parte da realidade. Ou seja, isso molda a nossa ética, a nossa moral e o modo como nós nos comportamos na relação com o mundo. E essa chamada muito básica de atenção da professora Petronilha nos possibilita, uma vez mais, e se isso não servir agora, na semana que vem vai ter outra Petronilha para aparecer aqui né, nas nossas vidas, né, não só na nossa instituição, mas em todos os lugares da sociedade, para nos abrir novamente os olhos, para que a gente repense, né, os nossos posicionamentos, né, e o modo como nós nos colocamos diante do mundo. E com que franqueza, né, e com que coragem nos colocamos diante do mundo. Então, digo isso, né, porque nós estamos no espaço perfeito para isso. É a universidade. A universidade é o espaço do comum, né? É o espaço que reúne, né, todas as diferenças. Então, eu gostaria muito, né, de agradecer à professora Petronilha por vir aqui, né, com a magnitude, né, da sua própria presença. A colega falava no silêncio, cheguei a ficar assustado, Petro, com o seu silêncio em alguns momentos. Ela chegou no nosso GT e ela não falou nada até o final. Eu falei, barbaridade. Nossa Senhora, a hora que ela falar vai ser destruidor, né? E quando a Petro falou, ela falou com a mesma leveza, sutileza, né, como ela se manifestou aqui com a gente, né? Delicadeza, realeza. Por isso que ela merece uma carruagem mesmo, né? Então, eu agradeço, porque é com essa leveza que eu gostaria também de finalizar esse evento, né? Agradecendo a todos vocês, a todos que estiveram aqui presentes, agradecendo a paciência, né, das nossas monitoras, né, dos nossos professores, né, dos nossos representantes, dos nossos convidados, né, porque um evento tocado, né, eu contei hoje no relógio, 14 horas, né, cada dia, né, pô, todo mundo sentiu, né, a canseira, né, como é que é a coisa. Então, justamente por conta disso, né, eu queria agradecer vocês pelo esforço de dedicar a energia de vocês em estarem aqui até o final, né, agradeço muito e, evidentemente, imagino que estou agradecendo em nome da comissão, né, e queria só finalizar dizendo isso também, que toda a discussão que nós falamos aqui sobre o comum, e esse evento, ele é a mais óbvia e clara realização do que é a construção do comum. E detalhe, a construção do comum, como falou a professora Petronilha, não é feita só de equilíbrio, tranquilidade e paz. Há desavenças, há discordâncias, né? Há diferenças postas. E há afetos também, né, que estão colocados, que se atravessam, desatravessam, se aproximam, reaproximam, mas, veja, eles constroem coisas. E o que a gente construiu aqui é nada mais do que a prática plena do exercício democrático, construir um espaço organizado, funcional, que se pretendeu a ter algumas finalidades, cumpriu com essas finalidades, do meu ponto de vista, com muito êxito, né, e, por consequência, por ação de uma iniciativa de muitas frentes e com muita democracia. Por isso que eu agradeço, desde do nosso reitor, Caio, agradeço a nossa pró-reitora, Lília, agradeço ao Alexandre. O Alexandre deu um baita de um apoio para a gente, né, nosso pró-reitor de ensino, convidando a gente para ir lá fazer o convite no dia X, que ele ia estar com todos os coordenadores de curso, né? A gente não teve todas as licenciaturas aqui presentes, mas veja, é isso que eu estou, né? É disso que a gente quer dizer, né? Ou seja, sem esses comprometimentos, as coisas não acontecem, né? Sem esses apoios, as coisas não acontecem. Então, por isso que eu também agradeço a CAPES, agradeço a FAPESC, né? Mas não menos agradeço a todos os palestrantes que estiveram aqui, né? E gostaria de nominá-los, porque eu acho que seria uma injustiça da minha parte não fazer isso.
E agradeço também à comissão organizadora, aos professores do PPGE, agradeço aos monitores, monitoras, né, professores e professoras, que ajudaram, né, a carregar o piano, as cordas, as teclas, né? Um carregando um pouquinho mais, outro menos, mas todo mundo carregou, né? Então isso é bonito, né? Esse é o exercício de compartilhamento do comum, né? Acho que não está tão distante da nossa realidade, Petro, né? O comum se faz em muitas circunstâncias. Eu queria então agradecer, né, a todos os oficineiros que também tiveram presentes aqui. Queria agradecer aos nossos convidados, né, convidados que cada um veio um mais longe do que o outro, né? Agradecer à professora Julieta Paredes Carvajal, da Bolívia, né, que esteve aqui com essa magistral presença, né? Não foi nem uma palestra, né? Foi a sua presença, a sua energia, a sua singularidade, né? A manifestação da sua palavra verdadeira e da sua convicção ética com relação às possibilidades de transformação do mundo, né? Que nos tocou tanto. Queria agradecer a composição da primeira mesa, né? Denúncias e anúncios para a educação na América Latina, com a professora Fernanda Paulo, a Maria Tereza Esteban, né? Que vieram do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, a professora Jo, que mediou, esqueci de falar, o professor Jaime, que mediou a abertura. Agradecer, então, a composição da segunda mesa, né, professores reflexivos, reinventar a prática a partir da inovação, que foi constituída, muito bem construída, inclusive, né? No último momento, a gente conseguiu fazer uma costura com o apoio da professora Lilian, que veio o Aristeu, o Aleixo, o Aristeu já era nosso convidado, né, mais o Aleixo, e a professora Lília fazendo essa mediação tão bonita. Não podemos esquecer, né, do concerto musical da Dea Trancoso, né, nossa estimada artista exusíaca e musicista encantada. A mesa redonda 3, Pedagogia da Encruzilhada e Flecha na Mata, modos para descolonizar a educação. Agradeço ao professor Luiz Rufino, né, para mim, um dos pensadores contemporâneos brasileiros que melhor aprofunda, de um modo bastante singular, a compreensão sobre a formulação do Brasil profundo, ou seja, daquilo que nos constitui enquanto nação. A Josi Ticuna, né, pelo esforço de viajar 2 dias para estar aqui do nosso lado, e não só, né, ter feito todo esse esforço hercúleo de chegar aqui, e ainda basicamente nos sensibilizar, né, com a vida, com a experiência, né, não apenas com conceitos e teorias. E agradecer também ao professor Vinícius, né, que mediou o Café Filosófico, o professor Aristeu, a Maria Tereza Esteban, né, a Viviane Debona e a Roseli, que compuseram esse Café Filosófico tão interessante, ao professor Ivo Dickmann, a Ana Maria Pereira de Oliveira, e também a professora Lúcia Secato, nossa decana, que esteve aqui organizando a mesa 4, Ecopedagogia na América Latina em Diálogo com a Educação Ambiental. E, por fim, chegamos aqui a esse momento, que é a conferência de encerramento, né, em que agradecemos novamente, né, com muitos aplausos, a presença da nossa queridíssima Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. Gostaria que vocês aplaudissem novamente. Agradeço, por fim, a professora Valéria, que está fazendo essa mediação, né, tão bonita. Agradeço às pessoas que construíram, né, isso aqui é um altar, isso aqui não é nenhum palco, né, essa coisa bonita, né, que é transformar a decolonialidade em uma experiência, não apenas, né, naquilo que a gente já gosta de fazer, que é ficar discutindo conceito e teoria, mas, né, vamos criar a partir disso e vamos ver quem nos ajuda a criar, né, a partir disso. Então, gente, eu digo para vocês, estou muito alegre, muito feliz e muito cansado, né, depois de todo o processo desse evento, né? Mas finalizo agradecendo a todas e todos vocês que ficaram com a gente até o final, e espero que a gente se veja, né, todos e todas e todes, daqui 2 anos, né, no próximo Edupala, né, e no segundo seminário dos povos originários. Ok? Então tá, um beijo para todo mundo e declaro encerrada nosso evento.
vamos tirar uma foto. Ah, lembrancinha. Onde é que tá? Eu chamo a professora Lília Canã para entregar. A Lília já ia saindo. Chamo aqui nossa pró-reitora para entregar o presentinho para... É o mais pesado. É o mais pesado. É o mais pesado, tem mais conhecimento. Olha para lá. Nayara, eu quero tirar uma foto. Posso entrar nessa foto também? Pode, por favor. Perfeito. Obrigada. Querida, você pode tirar uma foto minha com a Petrô, porque eu quero mandar para a Val, que foi nossa... Vamos tirar foto, gente! Vamos tirar retrato! Tirar retrato! Pode fazer camadas, né? Fica lá embaixo. Ô, Nayara, cadê você? Vem cá, tirar uma foto pra Val ficar com inveja. Pra Val ficar com inveja. Deixa as coisas aí, a gente... A cabecinha. Para a Val ficar com inveja. Nós temos uma professora amiga que eu vou mandar para a Val ficar com inveja. Vai ser 2 níveis? Ó, eu acho que pode ser 2 níveis, gente. Ficar aqui embaixo, lá, não? Ficar aqui, ficar lá embaixo, até todos caminhar. Fica lá embaixo e fica aqui. Foi 3 níveis, só 3 níveis. Então, licença, retira a mesa. Isso. 2 níveis. Tá ligado, hein? Tá ligado. Corre, velho.